A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Suas páginas contêm a história do povo hebreu, do povo judeu e, posteriormente, a do Messias. No entanto, seja por ceticismo ou até mesmo ignorância, alguns duvidam da veracidade de determinados acontecimentos históricos aqui presente. Será que há como provar as coisas ditas em suas páginas? E se nós buscamos evidências de Israel em Canaã, para começar a própria habitação do povo Israel em Canaã, desde tempos imemoriais era debatida. Biblicamente, o povo teria deixado o Egito, e ali se estabelecido por volta de 3.200 anos atrás. A descoberta que ajudou a provar isso foi a estela de Marinetar descoberto pelo arqueólogo britânico Flinders Peche em 1896 na cidade egípcia de Tebas. Trata-se de um monumento de granito de 2 metros de altura. A estela contém inscrições que descrevem as vitórias do faraó em 1207 a.C. Já a sua importância refere-se a ser a referência não bíblica mais antiga a Israel, com 25 linhas de hieróglifos. A inscrição também contém as conquistas do faraó na terra de Canaã. É possível ler o seguinte: Canaã está cativa com todo infortúnio Ascalão, está conquistada Gesar apreendida, e Anuã foi levada à inexistência. Israel está devastada sem qualquer semente. Ou seja, nessa época, Israel já era um povo forte o bastante para a vitória, sobre ele ser mencionada. Isso indica que o povo já estava estabelecido ali por tempo bastante para construir suas próprias estruturas e ter uma força militar. A palavra Israel aqui foi usada para se referir ao povo, não à terra. Afinal, a terra ainda era referida como Canaã. Isso implica que, na época, o povo não deveria ter um rei ainda assim. Invadiu Israel no tempo dos juízes. Essa é a comprovação de que o êxodo aconteceu antes mesmo do 13º século antes de Cristo. Algo que é confirmado no capítulo 6 do primeiro livro dos Reis na Bíblia. A importância dessa estela não pode ser negada. É uma prova física de que o êxodo não foi tão recente quanto imaginavam. Se ele não tivesse ocorrido antes do 13º século antes de Cristo, quando Meneptar invadiu Israel, esta cidade não seria um poder estabelecido no local. Então, missionários. Israel, pelo nome dos registros, seria completamente desnecessário. A evidência contribui para confirmar a assertiva bíblica de que os hebreus estavam em Israel há pelo menos 200 anos. Outra das características mais questionadas da Bíblia pelos estudiosos é a existência de algumas personalidades históricas ali mencionadas. O rei Davi é um dos que sofre com essa de credibilidade. Muitos duvidaram e duvidam de sua existência, já que não existiam evidências fora da tradição judaica que comprovassem que o governante existiu. Davi, a história do mais novo de 8 filhos vindo de uma família pobre, ascender ao trono após matar o guerreiro filisteu. Enorme, é muitas vezes difícil de acreditar. Um rei tão poderoso e conquistador como Davi poderia ser mencionado por outros povos caso tenha existido. Porém, uma evidência concreta e específica tem levado os arqueólogos a acreditar nas narrativas bíblicas. Se excluirmos a estela de Meneptar, as inscrições mais antigas que mencionam Israel são a pedra moabita, a estela de Teldan e os monólitos de Curti. Dessas aqui, contribuiria para a confirmação da existência de Davi. É de Teldan escrita. Durante o 9º século a.C., foi descoberto em 1993 no norte de Israel, em uma escavação dirigida pelo arqueólogo Abraham Bira. O fragmento de rocha também é uma espécie de registros de vitórias militares. Nele está anotado a vitória de um rei. Era meu sobre os seus vizinhos do sul, o rei de Israel e o rei da casa de Davi. A estela afirma que debaixo da bênção do deus Haddad, o rei arameu superou milhares de cavaleiros de carruagens antes de despachar pessoalmente os 2 governantes dos exércitos. Infelizmente, a descoberta não contém o nome preservado dos reis específicos que participaram do confronto. O tempo acabou correndo essa informação, porém os estudiosos acreditam
é se seu reinado realmente foi poderoso e próspero, como as Escrituras afirmam. Os minimalistas bíblicos tendem a dizer que por volta do 10º século antes de Cristo, período de Salomão, Israel era uma pobre coleção de fracas tribos. Portanto, Salomão e seu pai não passariam muito de chefes desses povos. As escavações do professor Igael e Atim, porém, vão na direção oposta dessas constatações de 1957 e 1970, e Adins cavou as localidades de Azor, Megido e Gezé, nos 3 lugares, antigamente povoados pelo povo de Israel. Foram encontradas estruturas arquitetônicas parecidas. O designers, dimensões, a construção e as características artísticas nos 3. Esperamos que tenha gostado do conteúdo. Siga-nos para mais como este e até breve.